eu gosto muito dessa aula porque ela é uma oportunidade da gente aprender o cristianismo. O cristianismo, como é que ele se processa, até para compreender de onde nascem as coisas e como é que isso se processa quando a gente deflagrar com um filósofo ateu, uma pessoa uma pessoa que não é religiosa, né? E que critica o cristianismo, o judaísmo, etc. Bom, esse capítulo 21 chama-se Aventura da Metafísica. Então, a metafísica, quando vocês tiverem que se perguntar o que é metafísica, físios, matéria, meta, além da matéria. Então, é o que a filosofia que traz, é a parte da filosofia que trata das questões, dos estudos que vai além da matéria, dos questionamentos que vão além da questão material. Então, e aí, a Marilena resolve trabalhar aí a questão do cristianismo. Então, ela vai dizer assim, com o advento do cristianismo e sua posterior institucionalização como religião oficial do Império Romano, a Igreja Católica, então o cristianismo ele é combatido pelo Império Romano, mas no ano 391 ele se torna a religião oficial de Roma. Então, ao invés de perseguido, passa a ser perseguidor, né? Então, é assim que surge. Então, a Igreja Católica ela surge no ano 391, ou seja, tem 1.600 anos a Igreja Católica. O cristianismo tem 2.000, é um pouco mais velho, né? Então, a gente tem dois tipos de igreja. Tem igreja, o que a gente chama de igreja primitiva, que é aquela que eles realizavam às escondidas, eram sacrificados, e a igreja católica, apostólica, romana, que é quando ela se torna a religião oficial de Roma. E aí Roma vai usar mecanismos para adaptar o cristianismo às necessidades da política romana, né? Então, Mariana vai dizer, o desafio central ao pensamento medieval foi harmonizar religião e filosofia, fé e razão. Pensadores cristãos que chegaram sem divergência de uma metafísica cristã. A filosofia moderna, diz ela, porém, abalou essa conciliação entre fé e razão, levando a metafísica a entrar em crise. Porque a metafísica é aquilo que vai além da matéria. Então, é o espírito que está por trás da matéria. Então, isso foi conciliado com a religião cristã. No entanto, na Renascença, esse debate voltou a acontecer. E aí criou esse problema aí, né? Essa crise com a metafísica que se mantém até hoje. Então, primeiro o cristianismo e a evangelização. Então, o cristianismo, que é herança do judaísmo, o judaísmo, que é uma crença nacional, portanto, é um princípio do povo judeu, é o único povo, né? Nós estudamos no sábado, quem era a psicanálise, estudamos lá Moisés e o monoteísmo, Freud explicando como é que Moisés construiu o monoteísmo, construiu o judaísmo, né? Então, e aí, dentro desse princípio, né, do judaísmo, como crença nacional particular, que vai influenciar o cristianismo, no entanto, o cristianismo tem uma coisa nova, diferente do judaísmo, que é a evangelização. É espalhar a boa nova para o mundo inteiro. Então, Jesus, já na época, pediu aos seus apóstolos que espalhassem
E o maior, o que mais espalhou foi o apóstolo Paulo. E é exatamente Paulo que entra nesse esquema aí de tentar conciliar o judaísmo com o cristianismo e com a filosofia, né? Então, dentro desse princípio de evangelizar, então havia uma ambição do cristianismo tornar-se uma religião universal, converter os não cristãos. Infelizmente, isso se mantém até hoje com alguns desmembramentos do cristianismo, né? Tem até uma igreja que chama Universal. Pega essa ideia de tornar o cristianismo uma religião universal. É claro que não funciona, mas esse era o propósito. Foi interpretação equivocada, né? E aí nós vamos ver o apóstolo Paulo levando lá para os gregos, para os coríntios, né? Para vários povos o cristianismo. Então, alguns intelectuais, filósofos cristãos, que também foram os primeiros padres da igreja, os primeiros padres intelectuais, que é Paulo, né? Que ela vai chamar de São Paulo, Paulo, João, Santo Antônio, Eusébio, Ambrósio. Santo Agostinho, né? Santo Agostinho vai se destacar. Eu destaco aí os dois, dois pilares, Paulo e Agostinho, São Paulo e Santo Agostinho. São as bases da filosofia cristã, são as bases de criar uma ponte entre a filosofia e o pensamento cristão. Esses dois é que construíram a prática. Paulo levando a mensagem de Jesus para todos os povos, e Santo Agostinho, quando ele escreve Cidade de Deus, que ele faz uma adaptação da República de Platão para o céu do cristianismo. Então, ali ele já está fazendo essa metafísica cristã. E aí, no caso do cristianismo, tem algumas coisas. Por exemplo, a moral dos gregos está na prática de preceitos virtuosos. A moral cristã está na prática dos preceitos deixados por Jesus. Né? Então, Deus, na visão judaica, na visão cristã, né? Deus, e aí o ser, para a gente entender aí como é que qual é a diferença, né? Para a metafísica de Platão, de Aristóteles, portanto, a origem da metafísica, vocês se lembram semana passada, existe o ser. O ser é a verdade, é o impalpável. E existe o não ser, que é o material, que é a ilusão. Tanto que é não ser. O ser e o não ser. Esse é o princípio da metafísica tradicional, clássica. Já na metafísica cristã, o ser é Deus, que é, que foi, que será. Ele é. Ele é o Criador. Uhum. E a matéria é criada por Deus. Então, ela também é ser. Então, o não ser foi criado pelo ser. Aí já começa uma divergência. Então, os dois já não são mais separados. Deus é o ser, a justiça divina. O não ser, que é a matéria, é criado por Deus, é criada por Deus. Então, eles estão juntos. Então, o não ser já não é mais ilusão. Então, aí já a gente vê uma diferença dentro do princípio metafísico cristão. Então, outra coisa, a crença e não o conhecimento intelectual na revelação. Então, o cristianismo
prega o quê? A crença, e não o conhecimento. Para a filosofia clássica, o importante é o conhecimento intelectual. Para a visão cristã, é a revelação. Então, a verdade ela é revelada. Revelada por quem? Por Jesus. Paulo fala, não precisamos mais buscar a verdade. A verdade está em Jesus Cristo. Então, ali ele já cria uma ponte e, ao mesmo tempo, ele mostra a diferença entre a filosofia clássica e o pensamento que ele acabara de abraçar, que é o pensamento cristão. E aí, para que a filosofia, para que a metafísica cristã existisse, porque, veja bem, gente, a filosofia, a religião cristã nascente, ela precisava se sustentar na filosofia. Por quê? Senão não conseguiria converter os povos gregos, os povos romanos, os outros povos. Se a ideia era uma religião universal, então essa religião tinha que dar conta de tudo. Então eles foram costurando Paulo, Santo Agostinho, São João, Santo Antônio, foram construindo essas pontes, costurando. E aquele negócio, né? Você pega uma coisa, pega outra, junta, para formar uma terceira, que acaba sendo um Frankenstein. O que eu percebo é que é um Frankenstein, é um monstro que depois não vai dar certo. Mas é essa a ideia lá na Idade Média, na constituição do cristianismo que nós conhecemos hoje. Então, para que isso pudesse formar uma metafísica cristã, então houve a influência do neoplatonismo, portanto, os seguidores de Platão, o estoicismo e o gnosticismo. Essas três correntes filosóficas vão ajudar na construção da metafísica cristã. Então, vamos começar com o neoplatonismo. O que é o neoplatonismo? Os seguidores de Platão. Para eles, havia a existência de três realidades distintas. O mundo sensível, que é o mundo das ideias, o mundo da matéria, que é o mundo ilusório, e o mundo inteligível, das puras formas imateriais. E, acima desses dois mundos, uma realidade suprema. Então, você tinha o mundo sensível da matéria, o mundo inteligível, que era o mundo imaterial, e, acima desses dois mundos, a realidade suprema, Deus. Então, ali eles já criam uma conexão. Aquilo que estava desconectado no platonismo, os neoplatônicos juntam, quando eles falam da realidade suprema. Vão dizer, tudo bem, o mundo das ideias, o mundo inteligível é o mundo verdadeiro, que para nós hoje, traduzindo aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, em quem está aqui, pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo é espírito, então eu posso usar a linguagem aqui espírito. Então, a ideia é explicar, olha, existe o mundo espiritual, o mundo das ideias. Platão chamava o mundo espiritual de mundo das ideias. Existe o mundo material, o mundo da ilusão, o mundo sensível, o mundo tocável pela matéria. Até aí a gente entende, claro, né, gente? O que a gente fala? Isso aqui é ilusão, dinheiro é ilusão, a gente não leva. Veja que essa filosofia se mantém até hoje. Bom, então, o mundo verdadeiro é o mundo espiritual, o mundo intelectual. Platão chamava de mundo intelectual. O mundo ilusório, o mundo da ilusão, o não ser, era a matéria. Dinheiro,
riqueza, etc. E ele fala que acima desses dois mundos existe o mundo supremo. Existe uma inteligência suprema, Deus. Então, Deus governa tanto o mundo espiritual quanto o mundo da ilusão. Os dois estão submissos a Deus. Então, os neoplatônicos criaram essa conexão, que vai sustentar o pensamento cristão. Nós somos cristãos e a gente acredita desse jeito. Deixa eu avançar aqui, porque esse assunto é muito interessante, e senão não dá tempo. Bom, então, como é que se faz? Primeiro, vai purificar a matéria, o corpo, para desenvolver o espírito, o intelecto. E com isso, aproximar-se do ser supremo, que é o quê? O êxtase. O êxtase, o místico. Então, seria assim, na oração a gente se aproxima de Deus, a gente vai além da matéria. A matéria se desmaterializa, evolui, etc., né? Esse é o grupo, os neoplatônicos. Já os estoicos, os estoicistas, qual é a contribuição deles para o pensamento cristão? A inteligência universal produz e governa toda a realidade de acordo com um plano racional necessário. Então, quem governa é a providência, né? Então, é a providência quem governa. Então, isso é a contribuição. De novo, os históricos vão falar de Deus governando os dois mundos, o ser e o não ser. A participação racional universal, pela renúncia dos instintos, pelo domínio voluntário, racional, de todos os desejos, o ser humano, ele pode conseguir atingir essa racionalidade universal que é Deus, né? E através do êxtase. E vamos agora falar dos gnosticismo. O que os gnósticos influenciaram no pensamento, na metafísica cristã? Dizia eles, a salvação estava em libertar-se da matéria, do corpo, por meio do conhecimento intelectual e do êxtase místico, o desapego da matéria. Um dos grandes estoicistas foi Diógenes, né? Total desapego da matéria. Então, desapegar da matéria, libertar-se da matéria, é a maneira de você se espiritualizar. A separação entre material e corporal, espiritual e incorporal. A separação entre Deus e o mundo material. Aí os gnósticos dizem o seguinte, né? O ser, que é o Pai, a inteligência, que é o Espírito Santo, e a alma do mundo, que é o Filho. Caramba, a primeira vez que eu entendo a trindade da igreja. Primeira vez aqui eu entendi. Eu já repassei esse texto várias vezes, dei aula para meus alunos, mas eu nunca parei para entender para mim. Por quê? Primeiro que a trindade da igreja ela era muito confusa. Em nome do Pai, Deus, do Filho, que é Jesus, e do Espírito Santo. Aí eles dizem que Jesus tem a trindade. Ele é o Pai, ele é o Filho, Pai, Deus, Filho, matéria, Espírito Santo, Espírito, da Disney, Espírito. Isso é a trindade, é 3. Pai, Deus, Filho, matéria e Espírito. Aí dá certinho, com a Gênese espírita, a Gênese de Allan Kardec. O que os espíritos vão dizer? Quem estudou a Gênese aí, Luiz, não sei se estudou aí, né? Jane. Olha só, o que Allan Kardec vai dizer? A verdadeira trindade é Deus, matéria, Deus, Espírito e matéria. O que os espíritos dizem?
O que não é Deus, ou é espírito, ou é matéria. Se você pergunta assim, Aloysio, o perispírito, ele é o quê? Aí eu pergunto, é Deus? Não. É espírito? Não. Então é matéria. Mas é uma matéria diferente, uma matéria que acompanha o corpo após a morte. Mas ainda assim é matéria, porque ela não é nem espírito nem Deus. Então a trindade apresentada por Allan Kardec é a mesma trindade apresentada pela igreja, no original. Porque os gnósticos acreditam assim. Para eles é assim: Deus, o espírito e a matéria, que é o que fundamentou a trindade católica, o terço católico, né? Então, é uma contribuição dos gnósticos. E aí, então, assim, o ser, que é o Pai, a inteligência, que é o espírito, e a alma do mundo, que é a matéria. Então, a inteligência é o Pai, o espírito é o espírito, e a matéria é o filho. É o filho, quer dizer, criado por Deus. Que filho a gente não consegue entender, né? Pai, filho. Filho é o que foi criado. O livro... o livro Terapêutica do Perdão é um filho do Aloísio. Não tem alma, filho, porque fui eu que criei. É nesse sentido, né? E aí, claro, né? A Trindade cristã vai reforçar isso com anjos, arcanjos, rubins, serafins, que é uma coisa que eu não entendo muito, esse negócio dos anjos, né? Mas deixa para lá. Então, a alma humana, ela participa da divindade. Mas aí cria um problema dentro da metafísica cristã, que é, se Deus é não ser, se Deus não é matéria, como é que ele pode criar matéria? Deus cria o espírito, que é imaterial. Tudo bem. Mas como é que Deus pode criar a matéria, que é físico, que é o que eu não sei, que é perecível? E aí vem a seguinte pergunta: como conciliar, por exemplo, se Deus cria o homem, a matéria, a parte material do homem, o homem que está sujeito a mudanças, à evolução, se ele sabe que o homem vai evoluir, por que ele cria o homem sem evoluir? Se ele é perfeito, por que ele não cria o homem perfeito? E eles explicam assim: a planta cria a planta. O animal cria outro animal. O homem, o ser humano, cria outro ser humano. E Deus? Por que Deus não criou outro Deus? Se Deus criou seres que são Deus menores, então são deuses menores, são deuses. Por que eles, se Deus sabe que nós vamos evoluir, por que não criou a gente evoluído? E se a gente não evoluir? E se a gente se perder? Aí vem essas perguntas. Por isso que eu falo, doutrina espírita, gente, é filosofia. E aí vem a pergunta seguinte: Deus é imaterial. Ele não é matéria. Se ele não é matéria, como é que ele cria matéria? São perguntas. E quando eu estava lendo essas perguntas, eu comecei a pensar como é que a doutrina espírita responde isso. É que Deus não criou a matéria. Deus criou o universo. Quem manipula a matéria são os seres que ele criou. Isso é terceirizado. Ele não tem contato com a matéria. Quem é que manipulou a criação do planeta Terra? Jesus, que é uma criatura de Deus, que é material. Em algum momento, Jesus foi material. Então, ele entende de matéria. Então, ele manipula a matéria. Não é Deus quem manipula.
Que para a filosofia é estranho Deus manipular a matéria se ele é imaterial, se ele é eterno, se ele é imutável. A matéria muda. E aí, se a gente... O que os espíritos respondem? Deus nos criou simples e ignorantes. Ele quer, na sua intenção, que nós evoluamos, que nós nos desligamos da matéria, que nós aprendamos a manipular a matéria. Que a matéria não pode nos manipular. Daí vem o desapego, a ideia de desapego. Então, falar de filosofia cristã, de metafísica cristã, sem falar de doutrina espírita, para nós espíritas, fica incompleto. Então, nós temos respostas que a filosofia materialista não tem. Então, se um filósofo fala para mim, Luísio, olha só, se Deus é imaterial, como é que se criou a matéria? Eu respondo. Na evangelização, tem uma aulinha, né? Que a Jailza, a tia Soninha também, fala para as crianças. Não sei se o Sócrates lembra quando era pequenininho. Deus criou o sol, a lua, a natureza. E o homem? O homem criou o tijolo, a casa e tal. Então, estava mostrando a criação do homem e a criação de Deus. Aí uma criança fala assim, mas o tijolo é feito de barro. O homem criou o barro? Não, o barro quem criou foi Deus. Então, é uma discussão filosófica com os pequenininhos ali, durante a evangelização. Quando eles ficam para eles entenderem o que é criado direto por Deus, a natureza, a base natural, o óvulo, a vida, mas o homem cria máquinas, ele dá qualidade à saúde, ele destrói a natureza, mas ele não cria a natureza. Do mesmo jeito que o homem bagunçou com o meio ambiente, ele pode reequilibrar o meio ambiente, se ele quiser. Não ele reequilibrar, ele pode oferecer, tá vendo como é que é bem filosófico? Subsídios para que o meio ambiente reequilibre. Mas o meio ambiente, por si mesmo, ele tem leis que regem. E aí a resposta para todas essas perguntas são as leis. Deus não toca na matéria. Ele tem leis que façam que a matéria funcione. Então, essa pessoalidade divina, elaborada pelo cristianismo primitivo, dificulta a ponte entre a filosofia e a religião. Porque quando você fala assim, por que Deus deixa as pessoas ficar doentes? Porque Deus não é humano, ele não é pessoal. Diz os gnósticos, Deus é uma força, é uma inteligência. E aí a doutrina espírita ela mistura meio que o gnosticismo. O que é Deus? A inteligência suprema, a causa de todas as coisas. E Jesus diz o quê? Deus é Pai. Então o espiritismo mistura as duas coisas. Mas Deus é Pai é uma metáfora. Eu sei que é difícil falar isso. É uma metáfora. Deus não é pai. Ele não pega a gente, põe no colo. Eu sei que nós gostaríamos. Ô, papai, me dá dinheiro. Ô, papai, me dá saúde. Não, Deus não vai fazer isso. Ele não está nessa dimensão. Quem está nessa dimensão são os espíritos. Aí a Igreja Católica consegue criar uma conciliação aí, criando os santos. E nós usamos os espíritos. Então, sim, o Zé Grosso vai falar comigo, pessoal, calma, Luísio, isso vai se resolver assim. Porque quem é o Zé Grosso? É um espírito que foi encarnado como eu. É igual, é meu irmão, tá tudo bem, é a mesma espécie. Deus não. Deus não é da minha espécie, não. Então, quando Jesus diz Deus Pai, ele se refere a uma metáfora.
Deus é meu pai. É meu pai, é pai do Luiz Carlos, é pai do Sócrates, é pai da minha cachorrinha Fifi. É pai do Rio, que está banhando lá, o Rio Grande lá da Marlene. Pai no sentido de que ele é o criador, não é filho que ele pariu. É que ele criou. Ele é pai, como o Chico Mogas é pai desse objeto aqui, ó. Que o Chico criou isso aqui. Não quer dizer que o Chico pariu. Não quer dizer que é um pedaço do Chico Mogas. Então, são essas coisas que a gente vai aprofundando e que é assustador para aquelas pessoas que vivem na ilusão. Não, Deus é pai. Eu chorei, Deus ficou com dó de mim. Não, porque Deus vai castigar. Deus vai fazer, eu tenho fé em Deus, que a justiça de Deus, que esse filho de uma égua vai morrer. E, sabe, vai trazendo Deus numa visão humana. Não é nem humanista, né, que é um Deus terrível, uma visão humana. Bom, Sócrates, com você. Hoje a coisa está apertada aqui, eu acabei me atrasando 4 minutos, filho. Mas como eu sou palestrante da Revista Espírita, a gente desconta. Deixa eu só abrir aqui o meu... Vocês estão me ouvindo? Sim, você está de Tá, lado e deixa eu eu só aqui abrir o meu texto para eu ir acompanhando. Deixa eu voltar aqui 2 segundinhos. Pronto, deixa eu abrir aqui. Bom, boa noite para todos e todas. E aí, dando sequência, né, no texto, a Chauí vai trazer para nós a metafísica clássica ou moderna. E aí é mais uma questão mesmo que ela está pondo aqui, né? Isso era para ser uma pergunta, metafísica clássica ou moderna, né? Porque ela vai dizer que a partir do século XVI, XVII, há uma mudança no pensamento do que seria a metafísica, principalmente a partir do pensamento ocidental, que vai traçar aí algumas alterações em conceitos que já estavam bem estabelecidos, sobretudo rompendo, né, com algumas teorias filosóficas, como a de Platão, a de Aristóteles, os neoplatônicos, enfim, né, e os medievais. E aí eles vão trazer alguns conceitos nesse sentido, né? Eles pegam os conceitos que já estão bem estabelecidos, como, por exemplo, né? Ele vai pontuar que há uma incompatibilidade entre razão e fé. Então, as duas coisas elas não vão existir juntas. E aí a gente, claro, vai ter nesse processo, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, né, o Kant, que vai apresentar todo o processo racional do que é a razão, principalmente a partir do empirismo, né, e também do fenômeno, mas também pensando a partir dos outros filósofos que vão vir também nessa mesma linha, né? Então há uma separação entre o que é filosofia, ciência e o que é religião. E inclusive, né, a filosofia não está autorizada a questionar o dogmas da fé, né, as suas práticas, as suas verdades, porque estão dadas ali como absolutas. E essa não é a função da razão. A função da razão é questionar, né? Ter um pensamento que o próprio Kant vai chamar de crítico, né? Então a gente tem uma criticidade frente àquilo que está sendo apresentado a nós. Há uma redefinição no conceito de ser ou substância. Então até agora a gente vai discutir, né, que ser é aquilo que está colocado, né, que existe e subsiste em si e por si, né? Essa é a noção de ser. Eu vou existir em mim e para mim, né, ou nesse caso por mim, né, mesmo. Só que aí vai haver uma alteração, entendendo que há aí talvez o que a gente estudou, por exemplo, na semana passada, né, da divisão entre gênero, espécie, que isso estava, eles entendiam que isso estava
Perdão, gente. Aqui, deixa eu só. Oi, voltou. Voltou? Tá me ouvindo? Beleza. Então, são muito. A divisão não estava condizendo com aquilo com aquilo então que era dito, né? A gente se divide em muitos gêneros, em muitas espécies, e aí a gente perde o caráter principal, que é esse da essência, que é esse do ser. E aí ela vai trazer aí, três filósofos que vão apresentar, né, uma outra visão sobre o que seria o ser ou a substância. E ela vai trazer Descartes, que vai trazer alma, matéria e Deus, né, para explicar aí as substâncias. Então, não tem toda aquela divisão que a gente estudou na última aula, né? A divisão seria, então, o que seria a substância? Ela estaria dividida somente em três partes. A substância pensante, que seria a alma, cadê? Perdão. A substância extensa, que seria a matéria, né, os corpos, e a substância infinita, que seria Deus, né? Então, Descartes vai trazer essa noção e aí se altera também o que é entendido como ser. Em seguida, ela vai apresentar a ideia de Hobbes, né, de Thomas Hobbes, que vai trazer que não é possível para nós conhecer nem a substância divina e nem a substância anímica. Então, ele vai dizer que só existe uma substância, que é a substância corpórea. Então, a gente só é possível conhecer as coisas através do corpo. Isso é importante porque a gente vai entrar em seguida nessa questão que é a crise sobre a metafísica. Então, Hobbes não acredita na metafísica. Ele nega que é possível haver uma elaboração metafísica. Porque tudo está partindo dos nossos sentidos e não do nosso pensamento, né? Como o ser na metafísica é o ser pensante, é o ser de si por si, né? Se eu estou vivendo a partir do sensorial, então foge-se aí a questão racional, eu estou sendo movido pelo instinto. E por último, né, a gente vai ter o Spinoza, que vai apresentar a noção de que está certo, né? A noção de Aristóteles, de que substância é aquilo que é em si e por si e não depende dos outros para existir. E aí Spinoza vai dizer que há uma única substância no universo, que seria Deus ou a natureza, né? Então essa seria a substância primordial, por assim dizer, né? Em relação às outras. Há uma redefinição também no conceito de causa e causalidade. Então, a Chauí vai apresentar para nós que há uma diferenciação entre causa. Então, a causa agora ela vai estar dividida em dois tipos: as causas eficientes e as causas finais. A causa eficiente é aquilo que acontece para que uma matéria sofra uma transformação ou que algo aconteça, né? Então, o fogo aquece, o fogo faz as coisas se dilatarem, né? Então, a causa eficiente do fogo é aquecer, é fazer a comida, né? Cozer a comida. E a causa final, ela só pode ser empenhada ou realizada por seres que são pensantes, porque se trata de uma escolha de fazer ou não fazer. Então, aqui a relação de causa, né, de causalidade, ela sai do campo institucional, ou seja, automatizado, mecânico, para um campo pensante, racional, escolhido. Eu escolho. E aí só quem pode operar uma causa final é o homem ou Deus. Os animais, a matéria, nada do que está fora da razão tem a capacidade
de ter uma causa final. Exatamente porque não há esse processo mesmo de escolha, né, de pensar, tem um filósofo muito conhecido, né, que é o Karl Marx, que vai falar da ontologia humana, né? Para Marx, a ontologia humana está no trabalho. E Marx traz um conceito chamado prévia ideação. Então, antes da mesa ser mesa, o carpinteiro já tinha visto a mesa na árvore. A mesa se constituiu a partir do pensamento dele. Então, e aí, quando ele então pega a madeira e corta da madeira certa e faz ali a mesa, ele encontrou uma causa final. Ele escolheu fazer a mesa. Ele poderia ter feito uma cadeira, ele poderia ter feito uma cama, mas não, ele fez uma mesa. Então, há uma escolha. E aí, afinal, porque tem um sentido para aquilo. Ele fez uma mesa por necessidade, ele fez uma mesa porque ele vai vender, enfim. Então, só os homens são capazes, e Deus, nesse caso, né, de operarem uma causa final. E, por último, né, é o campo de estudo da metafísica. A metafísica ela não se divide em teologia, psicologia e cosmologia, apesar dessas áreas estudarem a substância infinita na teologia, o conhecimento, a substância pensante na psicologia, né? Como aqui a Chauí está apresentando as 3 substâncias de Descartes, tá, gente? Ou seja, então a teologia estuda a substância infinita, Deus. A psicologia racional vai estudar a substância pensante, a matéria dos corpos, ou nesse caso, os corpos, né? A alma, e a cosmologia. Não, perdão, isso mesmo. A cosmologia vai estudar a substância extensa, ou seja, a matéria e os corpos. Então, bom, se cada um dessas áreas do saber já faz esse estudo, o que a metafísica, então, propriamente vai estudar? Né? O que os pensadores dessa época, século XVI e XVII, vão entender que é o objeto de estudo da metafísica, né? A essência do ser infinito, a essência do ser pensante ou do pensamento, a essência do ser extenso ou da extensão e a essência de um ser composto de pensamento e extensão. Isso é o homem. A metafísica, então, vai se ocupar de estudar o homem para esses filósofos. E aí, como, então, vão ser feitos esses estudos? A partir de conceitos e ideias rigorosamente racionais. Não tem crença na metafísica. Tudo se baseia pelo processo racional. E aí ela vai dizer o seguinte, então são... cadê? Perdão, gente. É porque eu fiz umas marcações exatamente pegando as ideias centrais. E ela vai dizer, então, o seguinte, 3 ideias operam na metafísica do século XVI e XVII. A ideia do ser infinito como causa eficiente da natureza e do homem, ou seja, existe um Criador, e aí, de novo, né? A ideia do ser infinito como causa eficiente da natureza e do homem. Não é como causa final, é como causa eficiente. Ou seja, há também em nós, né, um processo em que nós, assim como a matéria, né, como o material, como a matéria-prima, né, a gente tem uma finalidade, a gente tem um fim, né? A ideia do ser pensante, finito, como causa eficiente dos pensamentos, dos conceitos, das ações humanas. A ideia do ser extenso ou natureza como causa eficiente, que pelas relações de movimento e repouso produz todos os corpos. Então, a metafísica vai se ocupar de operar, né, dentro dessas 3 ideias. Existe um ser que cria, existe...
existe um ser que cria, existe, então, corpos e matérias que são pensantes e que vão estar aí como é que fala? Vão estar sujeitos à interferência humana, à interferência às nossas ações, às nossas conceituações, né? E a ideia de que há um movimento nisso tudo, né? Tanto e aí o movimento nesse caso é o processo de transformação, né? Ora a gente mexe, ora a gente para, ora a gente avança, ora a gente para, né? Então os objetos da metafísica são Deus, o homem e a natureza. Esses são os objetos de estudo da metafísica. Deus, homem e a natureza. E os princípios da metafísica são infinito, finito, causa eficiente e causa final. Isso vai ser, então, isso vai compor o que a Chauí vai chamar de filosofia primeira ou ciência verdadeira, né? Dentro do processo metafísico. Né? Então, o que vai se pesquisar a partir daí já não é mais toda a questão do ser, mas sim da razão. Por que é que eu penso? Por que é que eu sou racional? Por que o homem é racional? De onde vem a razão? E não mais o que é o ser, de onde vem o ser. E aí a gente tem uma crise na metafísica, logo em seguida, né, com Hume, David Hume, que vai trazer para nós que a metafísica ela não existe, pois nós somos seres da sensibilidade, nós somos seres do hábito. Logo, o que Hume está dizendo? Olha, o que me motiva são os instintos. O que me move são os instintos. Os instintos nada mais são do que as nossas percepções diante da realidade externa. Porque, veja, o que até agora a metafísica estava tentando dizer? Que a minha realidade ela vai se encontrar com a realidade posta. Ou, nesse caso, eu vou questionar a realidade posta a partir de mim. Hume vai dizer o seguinte, a realidade ela é como ela é, e os meus sentidos é que vão dizer como ela é. Logo, eu não estou pensando, eu não penso, eu não vou racionalizar as minhas sensações. O que eu sinto são memórias, são hábitos, são as imagens que eu acho que são essenciais, são a essência, na verdade, elas são imagens do meu passado. São imagens daquilo que eu já vivi. Exatamente porque ele vai dizer que o princípio de identidade e de não contradição, eles são resultado disso. Né? Eles são resultado desse processo que acontece repetidas vezes e que são parecidos ou são da mesma forma. Né? Então, e aí, como a gente percebe de uma forma parecida, parece, então, que ela ganha uma identidade própria. Parece, então, que ela age por conta própria. Né? Eu vou pegar um exemplo. Hoje a gente fala do mercado, da mão invisível no mercado, por exemplo. O mercado financeiro ganhou uma vida própria. Né? Ele se move, a gente aceita, por exemplo, que exista a mão invisível do mercado. Né? Então, é uma ideia que outrora nós, de alguma forma, já vimos. E isso vai se repetindo e a gente, então, acaba tomando isso como se aquilo ganhasse a própria vida e fosse seguindo. Né? E o que seria causalidade, então, para Hume? Né? Seria aquilo que, por hábito, a gente vai repetindo. Né? E aí as percepções e impressões vão dando essa noção de que há uma causa e um efeito, né? Há uma causa externa que é real e é uma causa que não depende de nós para ela acontecer.
Por último, né? Então ele vai dizer que ela vai dizer que a partir de Hume, né, a metafísica ela não ia existir da maneira, por exemplo, como os gregos pensam, né? Essa ideia mesmo de um processo dialético, esse processo racional, né? Para Hume, toda a realidade ela é movida pelo nosso hábito, pela nossa relação e pela nossa percepção dela, né? Então não há a busca pelo real, porque o real é o que é. Ele está dado, ele está posto, é o que está colocado para nós. E aí, para fechar, porque já estamos aí avançados, ela vai trazer Kant, né? E aí Kant, de forma fantástica, traz aí para nós a crítica da razão. E na crítica da razão, o que ele vai apresentar é exatamente questionar, né, a metafísica a partir de Hume. Ele vai dizer que Hume erra ao dizer que a metafísica é impossível. Ele só acha que Hume colocou a metafísica para olhar algo que não devia. Logo, né, Kant vai dizer que a metafísica ela tem que se ocupar de discutir a razão. Sobretudo, a razão a partir do ponto da liberdade. E aí não seria a razão teórica, seria a razão prática. E aí a gente vai ver muito bem isso quando a gente pensa hoje, né? O que é liberdade? E aí você tem uma infinidade de filósofos que vão questionar a liberdade. Tanto filósofos dentro de um campo religioso, fora do campo religioso, que vão dizer que liberdade é poder seguir os seus instintos, que vão dizer que liberdade é domar os seus instintos, né? Então, Kant vai inaugurar uma nova forma, um novo objeto para a metafísica, que seria a razão prática e não a razão teórica. Porque a razão teórica, a metafísica ela não dá conta de explicar o que é o ser. Não há um consenso com relação a isso. Agora, se a gente vai pensar numa questão prática, isso já ganha um outro caráter, porque aí a gente começa a questionar o nosso próprio processo racional. O que é a razão? Né? Como é que eu chego no processo racional? E aí, para isso, ele vai dizer que cadê? Ele vai dizer, como eu tinha posto anteriormente, né, que a gente vai formular juízos sintéticos a priori, que seriam juízos naturais. Para que o juízo seja sintético e a priori, ele precisa ter um caráter de naturalidade. Ele precisa ter um caráter de natureza. E aí, por isso que que ele vai dizer que a metafísica ela não consegue dar conta disso que está no nosso pensamento puro, disso que está no nosso pensamento que está desconhecido. E aí a gente entra num conceito de existência. O que é existência a partir de Kant? Ainda que a água exista, se eu não der o nome de água, o líquido ele vai continuar existindo. Mas ele não vai existir porque eu não dei nome. Aquilo só existe a partir do momento em que eu nomeio. Algo só vai existir a partir do momento em que eu dou a ele um nome, um predicado, ou seja, qualidades. No texto ela vai trazer um exemplo, né, que ela vai dizer assim, o juízo de uma mesa de madeira de 4 pernas que fica no canto da cozinha. Então, isto seria o juízo, a mesa de madeira seria o objeto, a mesa seria o objeto, madeira seria o material do qual ela é composto, 4 pernas é o número
é o número de pernas que ela tem. Então, a gente nomeia, a gente define a existência de algo a partir do momento que a gente dá um nome para aquilo. E aí, materialmente falando, isso é simples. Mas quando você aplica a ideia imaterial, aí perde o sentido. Porque o imaterial. Não tem como a gente explicar Deus dentro da metafísica. Porque Deus é imaterial, portanto, ele não tem espaço, não tem tempo espacial, ele é infinito, ele é eterno, ou seja, ele não está no tempo, ele é incausado, ele não tem causa, né? E ele é princípio e fundamento de tudo. Logo, eu não consigo ver Deus, eu não consigo pegar em Deus, eu não consigo estar, como diz Hume, os meus sentidos eles não estão abertos, eu não consigo tocar em Deus. Então, Kant vai dizer, para explicar o que é imaterial, a metafísica falha. Mas para explicar o que é material, aí não. Aí ela não tem como falhar. Porque há aqui, então, esse gerenciamento dos meus sentidos, a possibilidade de encontrar a matéria. Mas, sobretudo, ele vai dizer que, quando ele propõe, né, que a metafísica seja o estudo da ética, da liberdade, então ele está propondo que a metafísica olhe para isso, que mexe também com os nossos sentidos, que mexe conosco, que questiona por que é que eu fiz isso e não fiz aquilo, que vai tratar das minhas escolhas. Deus não escolhe. Ele está pronto, ele está posto, está dado, ele é. Nós escolhemos ser. É isso, gente. Isso seria o material de hoje. Algumas coisas, eu recomendo vocês lerem aí a Filosofia nas Entrelinhas para poder fazer os exercícios. E é isso. O Aloysio, não sei se já foi.